Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Reiki Usui Nível 2, a Transformação. Eu sou a Janina Dal Arrojo, do Arrojo Espaço Terapêutico. Lembrando que esse curso é um curso pago, você só pode aplicar Reiki se for sintonizado no sistema e só com a sintonização é permitido você aplicar Reiki em si e em outras pessoas. Na descrição do vídeo você encontra o site para pagamento do curso, meu WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, e o grupo do Telegram do curso, onde eu tiro as dúvidas, marco as sintonizações e envio a sua apostila após o pagamento, ok? Lembre-se de se inscrever no canal, dar like nos vídeos, que assim você também sabe qual é o vídeo que você já assistiu, e de ativar o sininho, assim você recebe notificação dos próximos vídeos. Vamos falar sobre florais e Reiki. Os espíritos que encarnam com a missão de ajudar a humanidade se caracterizam por seu total desapego aos bens materiais e pela dedicação amorosa e fraterna à causa que abraçaram antes de mais uma encarnação. Porém, nem sempre aquilo que esses espíritos deixaram para a humanidade segue na mão de seus divulgadores o objetivo original. O sagrado se profana com muita rapidez, mas temos que saber perdoar os que assim agem, pois ainda estamos todos engatinhando em nossa evolução espiritual e não nos encontramos à altura dos verdadeiros mestres para atuarmos de forma desinteressada e amorosa. Sem julgar aqueles que traem a essência dos ensinamentos de Ba, procuramos compreender a partir dos próprios escritos do pesquisador e criador da terapia floral seus fundamentos psicosóficos. Comecemos divulgando uma carta de Ba para um de seus pacientes, escrita em 1935. Em sua primeira visita, o senhor mencionou a questão da remuneração, e eu creio que lhe disse para esperar pela presente carta. Nosso princípio é o seguinte: como estamos usando apenas as flores dadas a nós pela divina providência, e a arte da cura é muito sagrada para ser comercializada, não se devendo ter lucros com ela. Vivemos da generosidade de nossos pacientes, dos quais dependemos totalmente, não só no que se refere a nós mesmos, mas também quanto à essência que damos aos outros. Mesmo as casas em que trabalhamos não são emprestadas por uma senhora caridosa. Podemos, contudo, assegurar-lhe que somos realmente gratos pela menor das doações, pois ela aumenta nossa capacidade de ajudar aos muitos pobres que atualmente contamos a centenas. Escritos selecionados por Eduardo Ba. Então, agora eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? 1935, 2020, muitos anos, né, entre uma coisa e outra. Naquela época, né, muitas trocas eram feitas, muitas pessoas pobres, não que hoje não tenham, mas hoje, se a gente não cobrar pelo nosso trabalho, a gente não consegue nem estar sentado aqui do outro lado do computador, né? Porque para estar aqui, eu tenho que comprar um computador bom para poder trabalhar. Eu tenho que pagar a minha internet para poder gravar os vídeos e postar isso. Tenho que pagar a energia elétrica, senão também não consigo fazer nada disso funcionar. Então, a gente não consegue viver só de doações, né? Na realidade, poucos são aqueles que doam para a gente continuar o nosso trabalho gratuitamente. E temos que comer, né? Manter a nossa casa e tudo mais. Então,
A gente não pode comparar, né, 1935 com os dias de hoje, infelizmente. Não dá para a gente montar no fundo do quintal uma plantação enorme, ter todas as plantas possíveis para fazermos os medicamentos, né? E hoje a gente tem regras até para isso, não é permitido, né? O próprio Bach não se cansava de dizer que cada pessoa se encontra em um nível de aprimoramento espiritual diferente, o que relativiza as chamadas virtudes. Se servir é uma virtude para um espírito mais consciente e desapegado, para outro pode ser algo inconcebível e distante da sua realidade, pois ainda se encontra muito preso aos bens terrestres e ao sucesso material. Quantas pessoas ávidas por dinheiro não acreditam que atuar com uma terapia que utiliza energias sutis é um caminho fácil para se ganhar a vida, sem precisar passar pelos tortuosos e espinhosos estudos e avaliações que envolvem a medicina oficial? Essas pessoas ajudam a desacreditar tais terapias, abrindo brechas para o charlatanismo e descaracterizando toda a dimensão sagrada e espiritual que possuem. Mas é a própria consciência, com o decorrer das encarnações, que irá se punir e buscar a reparação de tais erros. Outra questão importante em sua psicosofia está na compreensão do que seriam as doenças e o papel dos florais. Encontraremos significativas diferenças entre o que Bach escreveu e o que os chamados terapeutas florais difundem hoje em dia. Para ele, estamos no mundo para aprender a transformar o ego em abnegação, a separação em unidade, obter nosso conhecimento e experiência para que possamos viver em harmonia com os ditames de nossa alma eterna. Nesse sentido, a doença é o resultado de um conflito que surge quando a personalidade se recusa a obedecer aos ditames da alma e a desarmonia entre o eu superior, o eu espiritual e a personalidade inferior, que é como nós conhecemos. Em outras palavras, a doença serve para nos fazer parar de praticar ações erradas. Podemos compreender pelas citações acima, para Bach, a cura não vem do exterior. A cura depende de o próprio enfermo aprender a lição que a doença lhe traz e fazer uma mudança interior, o que denominamos como reforma íntima, ou seja, mudando o padrão de nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. Isso é fato, tá, gente? Se não mudarmos de dentro para fora, a gente não obtém a cura, né? Eu falo sempre para os meus pacientes, quando eles vêm fazer tratamento específico para alguma doença, eu vou lá nos livros da Luiz Hay, da Cristina Cairo, e falo assim, vamos lá, vamos juntos olhar o que é que está acontecendo. E quando a gente começa a prestar atenção no o que é que atrai aquela doença, a pessoa sempre me fala, poxa vida, é isso mesmo. E aí, só dela ter consciência e começar a mudar o padrão dela, eu conheço pessoas que passaram pela minha maca e foram curadas, não por mim, por elas, né? Não foi o reiki que curou elas se curaram, porque perceberam que elas precisavam mudar o interno, né? E aí o externo ficou ok, tá bom? Então, nem sempre é fácil, né, a gente fazer as reformas íntimas e mudar, mas se faz necessário, tá bom? A doença, em sua compreensão, tem uma natureza benéfica, e o papel do médico é o de também assistir espiritualmente o enfermo, ajudando-o a compreender quais atitudes ele necessita abandonar e quais ele necessita abraçar em sua jornada de crescimento. Sem a transformação interior, nenhuma cura irá se processar.
me veio uma coisa aqui na cabeça. Aí, às vezes, né, a gente vai falar assim, poxa, e as crianças que já nascem, né, com as doenças? Ou crianças ainda pequenas que atraem aquela doença? Eu acredito que são coisas que elas precisam passar e nós, como pais, também. Porque com isso a gente aprende muito, né? A criança vai ter uma evolução muito grande e os pais, como responsáveis por ela e passando por tudo aquilo com muito amor junto, também aprende muito e evolui muito, tá bom? Né? Eu tenho que falar por mim, né? Eu acredito muito que a gente pede, né, para passar por isso. Então, e quando a gente pede, a gente achava que era capaz de suportar tudo isso, né? Essa questão, inclusive, é levantada pelo médico alemão Rüdiger Dahlke. Em seu livro A Doença como Caminho. Quando afirma que, filosoficamente, a medicina acadêmica e a medicina integrativa caminham de mãos dadas. Ambas pensam a cura como algo vindo do exterior, mudando-se apenas o remédio. Na primeira, ministram-se remédios químicos e na segunda, remédios naturais. Mas evita-se falar na necessidade do paciente mudar sua forma de encarar a vida, seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Dito isso, podemos nos perguntar, então, qual é o papel dos remédios florais? Eles curam? Na verdade, não. Eles são apenas vivificantes, ou seja, sua vibração ajuda no processo de recuperação do enfermo, elevando a sua vibração e, consequentemente, ajuda a eliminar energias negativas presentes em nosso corpo astral ou perispírito, criados por pensamentos, sentimentos ou atitudes equivocados. Em linhas gerais, seguem o mesmo princípio de outras terapias vibracionais, como o Reiki, a musicoterapia e a cromoterapia. Todas elas obedecem à lei do karma e do merecimento e, portanto, não fazem milagres. Com o enfermo recebendo uma dose de vibrações positivas, seja por meio da cor, do som, da bioenergia de um reikiano ou pela energia sutil de flores, o enfermo estará sendo auxiliado, mas deverá se comprometer com a sua própria cura, realizando sua reformulação interior se quiser. De fato, se quiser de fato se ver livre daquela enfermidade que lhe traz sofrimento e dor. Poucos terapeutas integrativos enfocam a importância da reforma interior para seus pacientes, seja por medo de vincular sua profissão com religião, seja por medo de perder um cliente. Daí encontramos com frequência pessoas indo de consultório em consultório, passando por muitas alternativas terapêuticas, mas sem nunca obter a cura. Quando cada um tomar consciência de que a cura está tão próxima dentro dela mesma e que do exterior encontrará no máximo um auxílio para retomar o seu caminho, as pessoas serão mais saudáveis. A reforma íntima é um caminho que ninguém está autorizado ou pode percorrer pelo outro. A própria pessoa é que tem capacidade para percorrê-lo. É por isso que cada um possui a sua cruz, adequada em peso e tamanho para si.
A gente pode fazer uso de flores de várias formas, né? Não só como florais. Nós podemos pegar a planta, macerar ela na mão e passar sobre o nosso corpo. Lógico que a gente tem que ter conhecimento das plantas, né, para isso, porque algumas podem dar alergia. Mas só de você pegar ela, cheirar, passar ela no corpo, você já absorve a energia da planta e você já altera o seu padrão vibracional, tá bom? Por isso que as benzedeiras benzem com galinhos de arruda, alecrim, né? Porque essas ervas fazem limpeza, trazem a alegria de viver e mexe no campo vibracional da pessoa. Por isso que muitas pessoas vão se benzer e ficam boas, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.